Bora te falar ainda sobre Ederson, qual é a chance de o goleiro do Manchester City virar reforço do Flamengo. Zagueiro do Flamengo do Sub-20, disputado por 3 clubes europeus, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, terceiro vídeo da segunda-feira, e a ideia sempre que tiver notícia é deixar você na cara do gol com todas as informações sobre o seu time e muito mais por aqui, beleza? Bora falar agora sobre a convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti anunciou os atletas que vão disputar as partidas finais das eliminatórias contra Bolívia e Chile, e a ausência do Neymar foi o grande destaque. O atacante santista não foi chamado como já havia sido na primeira convocação do treinador italiano. Queria destacar a declaração do Ancelotti sobre o tema, abre aspas, o Neymar teve um pequeno problema na última semana, mas não precisamos testar o Neymar, todo mundo conhece. Comissão técnica, seleção, torcida, o Neymar tem que chegar em boa condição física para a Copa do Mundo, disse Carlo Ancelotti. Além do Neymar, destacar também as ausências de Rodrigo do Real Madrid e Gerson do Zenit. Rodrigo até outro dia trabalhava com o próprio Ancelotti no Real Madrid, enquanto o Gerson, enquanto o atleta do Flamengo era convocado, se mudou para o Zenit e não foi chamado. Aí você deve estar pensando, bom, é que foi para o Zenit e não vai ter mais oportunidade, certo? Errado. Luiz Henrique foi uma das novidades da convocação de Carlo Ancelotti. O ex-atacante do Botafogo defende o Zenit desde o início da temporada. Outras surpresas na lista dessa segunda-feira. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, Lucas Paquetá, de volta depois do fim daquela preocupação e o risco de banimento por conta de uma suspeita de apostas esportivas, além de Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. Para completar, queria destacar que só 4 jogadores do futebol brasileiro foram chamados. Embora na primeira lista, aquela lista mais larga, fossem vários os jogadores brasileiros presentes. Brasileiros não, atletas que atuam no Brasil presentes, né? Os 4 finais, Hugo Souza do Corinthians, Fabrício Bruno e Caio Jorge do Cruzeiro, além de Alexandro do Flamengo. Bora falar agora sobre um zagueiro que ainda está no Sub-20 do Flamengo e já chama a atenção de clubes do exterior. Iago, capitão do time Sub-20. Campeão no final de semana da Copa do Mundo de Clubes, Copa do Mundo, do Intercontinental, decisão contra o Barcelona, empate no tempo normal e vitória nos pênaltis. O Iago tem sido especulado em clubes do exterior, o Everton e o Brentford da Inglaterra e o Clube Bruges da Bélgica já o sondaram. Não existe proposta oficial, mas o Flamengo foi procurado para entender as condições de um eventual negócio. A única oferta oficial que o Flamengo já teve pelo Iago veio do Bahia. O Grupo City, por meio do Bahia, tentou sua compra por 2 milhões de euros, além de 20% do valor de uma venda futura. O Flamengo registrou a proposta, agradeceu, mas disse que por essas cifras não vale a pena negociar o Iago, só para destacar o assédio gigante em relação a defensores do Flamengo. O Léo Pereira e o Léo Ortiz, os zagueiros titulares, também foram alvo de propostas recentes no Flamengo. Quero contar agora que o Santos dobrou os salários de Gabriel Brazão depois da oferta na semana passada do Flamengo. O rubro-negro ofereceu 7 milhões de euros para contratar o atleta. O Santos disse que só negociaria por 15 milhões de euros. O Flamengo não fez uma nova oferta e diante desse cenário o Gabriel Brazão acertou um aumento salarial. O vínculo dele segue até dezembro de 2028, mas seu reajuste chega a 100%. Ele ganhava na casa dos 350 mil mensais, vai passar a ganhar a partir do mês de setembro 700 mil por mês. Valorização importante para alguém que tem sido desde o ano passado o principal jogador do Santos. O único que inclusive tem escapado das críticas dos torcedores que recentemente inclusive invadiram o centro de treinamento. Só para completar, registrar que o Gabriel Brazão, contratado pelo Santos na temporada passada da Inter de Milão, chegou sem custos e já se tornou um dos principais ativos do Peixe. Bora falar agora sobre o goleiro Ederson, da seleção brasileira e do Manchester City. Existe alguma chance dele ser contratado pelo Flamengo? Essa especulação surge no sábado, depois que o Flamengo faz uma postagem em suas redes sociais com um emoji de um sorriso. Começaram a associar o Ederson porque o goleiro do Manchester City tem no pescoço um emoji de um sorriso, exatamente como o postado pelo Flamengo. Não há nenhuma relação entre as partes. Essa postagem do Fla dizia respeito a uma postagem do perfil oficial da série Breaking Bad sobre o Ederson. A situação dele é delicada no Manchester City. O clube inglês pretende negociá-lo
e faz força para que o acordo com o Galatasaray saia. O clube turco está disposto a pagar uma grana boa pelo goleiro brasileiro e também de salário. O Ederson é que reluta com a ideia porque tem a intenção de permanecer jogando na Inglaterra. Por que o Manchester City pretende fazer negócio com o Ederson? Porque tem negociações avançadas com Donnarumma, goleiro italiano que pertence ao PSG e não fica na França. O City já se acertou com o PSG para o pagamento de 50 milhões de euros, mas só vai consumar a contratação do Donnarumma se o Ederson de fato for negociado. O Flamengo busca um goleiro, mas precisa de um goleiro menor, goleiro mais barato. Recentemente houve a tentativa da contratação de Gabriel Brazão, 7 milhões de euros, o Santos pediu 15 milhões de euros e a tendência é que esse assunto, o goleiro, volte a ser debatido dentro do Fla a partir de 2026. Nicola, é verdade que o Flamengo vai contratar centroavante? Anderson Carvalho, não é o que parece. O Flamengo tem assegurado que nessa janela de transferências não deve trazer mais jogadores, tá? Essa é a maior possibilidade. Andreas Pereira ainda tem chance no Flamengo? Não, Gerson Paes. E não tem porque o Flamengo não demonstrou a intenção de contratá-lo. A negociação com o Palmeiras está fechada, faltam questões burocráticas, tá bom? Preciso falar agora sobre o Flamengo. Você percebeu que mais de um time inteiro de atletas do elenco rubro-negro foi alvo de propostas ou sondagens nessa janela de transferências? E esse número só não é maior, porque alguns atletas já saíram, como o Wesley, que foi para Roma, como o Gerson, que foi para o Zenit, e o Matheus Cunha, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Dá para lembrar também que as lesões de Pulgar e De La Cruz impediram que eles se tornassem mais dois jogadores nessa relação de atletas sondados pelo mercado brasileiro e internacional. Bora para os números. São 13 jogadores, tá? Do Flamengo, que foram sondados ou foram alvo de propostas. O Léo Ortiz, zagueiro titular absoluto, teve ofertas de Napoli e Leipzig. Já o Léo Pereira foi alvo de sondagens do Sevilha, do Valência e do Porto. O Alexandro recebeu proposta gigante de um time da Arábia Saudita, mas preferiu continuar no Flamengo. Ayrton Lucas também recebeu proposta do Al Nassr da Arábia Saudita. Alan, volante que nem é titular do Fla, teve proposta do Pumas do México. Everton Araújo foi observado pelo Eintracht Frankfurt e pelo Villarreal. O Wallace Yan esteve na mira do Wolverhampton. O time inglês chegou a cogitar uma proposta boa, o Flamengo não quer vender sua joia nessa janela de transferências. Michael teve proposta de empréstimo de 14 milhões de uma equipe da segunda divisão da Arábia Saudita chamada Al-Ula. O Juninho foi alvo recente de 3 propostas de empréstimos de equipes da Arábia Saudita. O empresário dele me falou que o Flamengo só topa negociá-lo em definitivo, recuperando os 5 milhões de euros. Teve também uma sondagem do Grêmio por Everton Cebolinha. O Luiz Araújo foi alvo de mais 2 propostas do Cruzeiro, enquanto Matheus Gonçalves foi alvo de propostas de Cruzeiro, Red Bull Bragantino, CSKA e Olympiacos. Para fechar, Vitor Hugo, meio atacante que não consegue jogar sob o comando de Felipe Luiz, interessa ao Santos e ao Famalicão. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas. Rapaz, agora eu vou te falar um negócio, 8-0 no Vitória. Que baile foi esse? Que espetáculo, que loucura foi essa, né? Uma excepcional, um triunfo, uma excepcional atuação de gala. Incrível que aconteceu nesta noite de segunda-feira, 25 de agosto, está marcada na história como a maior goleada do Brasileirão da era dos pontos corridos. Já pertencia ao Flamengo, né, 7-0 sobre o Juventude, agora 8-0, absurdamente louco demais, uma baita de uma goleada. Enfim, a gente não tem nada a ver com isso, bora pra frente, vamos que vamos comemorar. Deixa aí no comentário a sua opinião. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.